Existe algo que Deus colocou dentro de você que pode mudar completamente a direção da sua vida. A maioria das pessoas passa anos orando, pedindo respostas, esperando um milagre acontecer do lado de fora, sem perceber que uma parte da resposta que procuram já foi colocada dentro delas pelo próprio Deus. Talvez você nunca tenha ouvido isso dessa forma. Talvez ninguém tenha parado para explicar com clareza o que a Bíblia realmente revela sobre o poder espiritual que Deus concedeu a cada pessoa. Não estou falando de motivação humana, nem de pensamento positivo vazio. Estou falando de algo que aparece repetidas vezes nas Escrituras, mas que muitas vezes passa despercebido por quem lê. A verdade é que muitas pessoas vivem muito abaixo daquilo que Deus planejou para elas. Não porque Deus não queira agir, mas porque nunca foram ensinadas a reconhecer o que já receberam. Enquanto algumas pessoas parecem caminhar com uma fé firme, direção e paz interior, outras vivem presas em ciclos de medo, insegurança e dúvida. E a pergunta que precisa ser feita é simples e direta. Se Deus realmente colocou algo poderoso dentro de você, por que isso ainda não se manifestou na sua vida? Existe um motivo para isso. Existe algo que quase ninguém percebe. Algo que pode explicar por que algumas vidas se transformam completamente, enquanto outras continuam presas aos mesmos padrões durante anos. E quando você entende isso, a forma como você enxerga sua própria vida muda completamente. Desde pequeno, muitas pessoas aprendem a pensar em Deus como alguém distante, alguém que está no céu, observando tudo o que acontece aqui na Terra. Essa visão faz com que a pessoa passe a vida inteira esperando que Deus faça tudo por ela, sem perceber algo muito importante que a própria Bíblia revela. Quando Deus criou o ser humano, Ele não criou uma criatura vazia ou fraca. A Escritura diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que Deus colocou dentro do ser humano algo que reflete a própria natureza espiritual que vem dele. Isso muda completamente a maneira de entender a vida, porque quando você começa a perceber isso, você entende que não foi criado apenas para sobreviver, sofrer e esperar que as coisas melhorem um dia. Você foi criado com capacidade espiritual, com consciência, com fé, com uma mente capaz de se alinhar com aquilo que Deus deseja realizar. O problema é que quase ninguém ensina isso de forma simples. A maioria cresce ouvindo apenas sobre limitações, sobre erros, sobre medo do futuro. E aos poucos a pessoa começa a acreditar que não tem força, que não tem direção, que não tem poder algum para mudar a própria realidade. Mas Jesus disse algo que muda tudo. Ele declarou que o reino de Deus não é algo distante que um dia vai aparecer diante dos olhos das pessoas. Ele disse que o reino de Deus está dentro de nós. Se isso é verdade, então existe algo dentro de você que talvez você nunca tenha aprendido a reconhecer. E quando essa verdade começa a despertar dentro de uma pessoa, algo muito profundo começa a acontecer. Existe um lugar onde muitas das batalhas da sua vida realmente começam. Não é no mundo ao seu redor, não é nas circunstâncias que aparecem diante de você. A maioria das batalhas começa dentro da sua própria mente. A Bíblia fala sobre isso de forma muito clara, quando diz que devemos renovar o nosso entendimento. Isso significa que aquilo que você acredita, aquilo que você repete dentro da sua mente todos os dias, começa a moldar a forma como você vive, como você reage e até como você enxerga o que Deus pode fazer na sua vida. Muitas pessoas vivem limitadas não porque Deus não esteja presente, mas porque aprenderam a pensar de forma pequena sobre si mesmas. Talvez alguém já tenha dito que você não era capaz. Talvez você tenha falhado em algum momento importante da sua vida. Talvez você tenha começado a acreditar que certas coisas simplesmente não são para você. E sem perceber, essas ideias começam a se transformar em crenças profundas. A mente começa a repetir essas mensagens silenciosamente. Você começa a esperar pouco da vida. Começa a acreditar
que certas portas nunca vão se abrir. E quando oportunidades aparecem, muitas vezes você mesmo se sabota, porque no fundo acredita que não merece ou que não vai conseguir. Mas quando você lê as Escrituras, percebe algo muito poderoso. Deus não fala com as pessoas apenas sobre o que elas são naquele momento. Deus fala com elas sobre aquilo que elas podem se tornar. Gideão se via como fraco, mas Deus o chamou de homem valente. Moisés se sentia incapaz de falar, mas Deus o escolheu para libertar um povo inteiro. Isso revela algo profundo. Deus vê potencial onde muitas vezes a própria pessoa só consegue ver limitações. E quando uma pessoa começa a alinhar seus pensamentos com aquilo que Deus declara, algo começa a mudar dentro dela. Porque a mente não foi criada apenas para reagir ao mundo. A mente também foi criada para concordar com a verdade que vem de Deus. E quando essa concordância começa a acontecer, uma transformação silenciosa começa a nascer dentro da pessoa. Mas existe algo que impede muitas pessoas de viverem essa transformação. Algo que age como uma prisão invisível dentro da mente. Existe uma razão pela qual muitas pessoas nunca experimentam a vida que Deus poderia realizar através delas. Não é falta de oração, não é falta de desejo de mudar. Muitas vezes é algo muito mais silencioso e profundo. São as crenças invisíveis que foram sendo construídas ao longo da vida. Crenças que nasceram de experiências difíceis, de palavras negativas que alguém disse, de fracassos que marcaram a memória. Com o tempo, essas ideias começam a se instalar na mente como se fossem verdades absolutas. A pessoa começa a pensar: eu não consigo, isso não é para mim, nunca vai dar certo. E mesmo sem perceber, essas frases silenciosas começam a dirigir decisões, atitudes e expectativas. A Bíblia mostra algo muito interessante sobre isso. Em Provérbios está escrito que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso revela que a forma como você se enxerga internamente influencia diretamente a forma como você vive externamente. Quando alguém acredita que sempre vai falhar, começa a agir com medo. Quando acredita que não tem valor, aceita situações que não deveria aceitar. Quando acredita que nunca vai vencer, para de tentar antes mesmo de começar. Essas crenças se tornam como muros invisíveis. E o mais perigoso é que muitas pessoas nem percebem que esses muros existem. Elas pensam que estão sendo realistas, quando na verdade estão apenas repetindo ideias que nunca vieram de Deus. Porque quando você observa a forma como Deus fala nas Escrituras, percebe um padrão muito claro. Deus nunca chama uma pessoa pelo seu medo. Deus chama a pessoa pelo propósito que Ele colocou dentro dela. O problema é que, enquanto essas crenças antigas continuam dominando a mente, a pessoa tem dificuldade de enxergar aquilo que Deus já colocou dentro dela. E é exatamente aqui que começa uma das transformações mais poderosas da vida espiritual. Existe uma maneira de começar a quebrar essas crenças antigas e abrir espaço para algo novo nascer dentro da mente. Existe um momento na vida espiritual de uma pessoa em que algo começa a mudar por dentro. Não é um barulho externo. Não é uma transformação que todo mundo vê imediatamente. É algo que começa silenciosamente dentro da mente. É quando a pessoa começa a confrontar as mentiras que acreditou por anos. Jesus disse algo que atravessou gerações e continua sendo uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso revela um princípio espiritual muito profundo. A prisão da mente não se quebra apenas com esforço. Ela começa a se quebrar quando a verdade entra. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado em ideias que limitaram sua visão sobre si mesmo. Talvez você tenha pensado que não era forte o suficiente, que não era inteligente o suficiente, que não tinha fé suficiente. Mas quando a verdade de Deus começa a ocupar espaço na sua mente, algo começa a acontecer. A forma como você se enxerga começa a mudar. Você começa a perceber que Deus nunca definiu você pelos seus erros. Ele nunca definiu você
pelos seus momentos de fraqueza. Ele sempre olhou para aquilo que ele mesmo plantou dentro de você. A verdade de Deus não apenas consola, ela reposiciona a identidade da pessoa. De repente você começa a entender que não foi criado para viver dominado pelo medo. Não foi criado para viver preso à culpa. Não foi criado para acreditar que seu futuro está condenado a repetir o passado. Existe uma identidade que Deus declarou sobre você muito antes de qualquer experiência difícil que você viveu. E quando essa identidade começa a ser reconhecida, a mente começa a sair de um lugar de prisão e entrar em um lugar de autoridade espiritual. Mas reconhecer essa verdade é apenas o começo. Existe um passo ainda mais importante que muitas pessoas ignoram, porque entender a verdade é poderoso. Mas existe algo que ativa essa verdade dentro da vida de uma pessoa. Existe algo que bloqueia o poder que Deus já colocou dentro de muitas pessoas. E o mais impressionante é que esse inimigo não está fora, ele está dentro. Não é o diabo, não são as circunstâncias, não é a falta de oportunidades, é a incredulidade. Jesus deixou isso muito claro quando esteve em sua própria cidade. A Bíblia diz que ele não pôde realizar muitos milagres ali. Não porque ele não tivesse poder, mas porque as pessoas não acreditavam. Pense nisso por um momento. O mesmo Jesus que abriu os olhos de cegos, que levantou paralíticos, que acalmou tempestades, estava ali, diante deles, mas a incredulidade fechou as portas para o milagre. Agora preste muita atenção nisso. A incredulidade não precisa ser barulhenta para ser perigosa. Às vezes ela aparece em pensamentos silenciosos como: isso não é para mim. Deus usa outras pessoas, não eu. Eu não sou forte o suficiente. Minha vida já está assim há muito tempo. Esses pensamentos parecem pequenos, mas eles têm um efeito enorme. Eles fazem você viver muito abaixo daquilo que Deus preparou para você. O inimigo sabe de uma coisa que muitos cristãos ainda não perceberam. Se você descobrir quem você é em Deus, muita coisa vai mudar. Por isso, ele tenta plantar dúvida. Por isso, ele tenta trazer medo. Por isso, ele tenta fazer você acreditar que você é fraco. Mas a verdade é completamente diferente. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. A Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que Deus não te deu espírito de medo, mas de poder. Então deixe essa pergunta entrar no seu coração agora. E se o único obstáculo entre você e uma vida transformada for aquilo que você acredita sobre si mesmo, imagine como sua vida seria se você realmente acreditasse que Deus está com você em cada decisão, em cada batalha, em cada momento difícil. Imagine enfrentar problemas sabendo que você não está sozinho. Imagine orar com convicção, falar com autoridade, caminhar com confiança. Isso muda tudo. E é exatamente por isso que o próximo passo é tão importante. Porque descobrir o poder que Deus te deu é apenas o começo. Agora você precisa aprender a ativar esse poder na sua vida diária. No próximo capítulo, você vai descobrir como viver esse poder todos os dias, mesmo em meio às dificuldades. Agora vem a pergunta que muitos fazem quando descobrem que Deus colocou poder dentro deles. Como eu ativo isso na minha vida? Porque uma coisa é saber que Deus nos deu autoridade. Outra coisa é viver isso todos os dias. A verdade é que muitas pessoas passam a vida inteira com uma promessa nas mãos, mas sem saber como colocá-la em prática. Mas a Bíblia não nos deixa sem direção. Existem princípios espirituais simples, mas extremamente poderosos, que ativam aquilo que Deus já colocou dentro de você. O primeiro deles é a fé ativa. Fé não é apenas acreditar dentro do coração. Fé verdadeira sempre se move. Quando você ora acreditando, quando você toma decisões confiando em Deus.
quando você continua caminhando, mesmo sem ver o resultado imediato. Você está ativando a fé. E a fé abre portas espirituais que nada mais consegue abrir. O segundo princípio é a autoridade nas palavras. Muitas pessoas não percebem o poder que existe naquilo que elas falam. Todos os dias, elas dizem coisas como: minha vida nunca muda, eu não consigo, nada dá certo para mim. Sem perceber, elas estão reforçando exatamente aquilo que não querem viver. Mas quando você entende o poder que Deus te deu, suas palavras mudam. Você começa a declarar vida onde antes havia desânimo. Você começa a declarar esperança onde havia medo. Você começa a declarar vitória mesmo quando a batalha ainda está acontecendo. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. O terceiro princípio é a comunhão com Deus. O poder espiritual não nasce do esforço humano. Ele nasce da conexão com Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais sensível você fica à voz dele. Mais clareza você recebe para tomar decisões. Mais força você encontra para continuar. É como um celular conectado ao carregador. Sem conexão, a bateria acaba. Mas conectado à fonte, a energia nunca falta. E é exatamente assim que funciona a vida espiritual. Quando você ora, quando você busca a presença de Deus, quando você medita na palavra, você está se conectando à fonte de todo o poder. E quanto mais forte essa conexão fica, mais você começa a viver aquilo que Deus sempre planejou para você. Mas existe algo ainda mais profundo, que muitos cristãos nunca perceberam. Um nível de confiança em Deus, que transforma completamente a maneira como você enfrenta a vida. E é exatamente isso que você vai descobrir no próximo capítulo. Existe uma mudança interior que acontece quando uma pessoa realmente entende o poder que Deus colocou dentro dela. O medo começa a perder espaço. Não porque os problemas desapareceram, não porque as dificuldades deixaram de existir, mas porque algo dentro dela mudou. A maioria das pessoas vive reagindo à vida com medo. Medo do futuro, medo de perder, medo de não conseguir, medo de falhar. Esse medo silencioso paralisa decisões, rouba oportunidades e enfraquece a fé. Mas a Bíblia revela algo poderoso. Deus nunca chamou seus filhos para viver dominados pelo medo. Em 2 Timóteo está escrito que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Perceba isso com atenção. O medo não vem de Deus. Quando você entende isso, algo começa a mudar dentro de você, porque você percebe que não precisa aceitar todo pensamento que aparece na sua mente. Você começa a confrontar pensamentos que tentam te diminuir. Quando surge aquele pensamento dizendo que você não consegue, você lembra da promessa de Deus. Quando a dúvida aparece dizendo que não vai dar certo, você responde com fé. Quando o medo tenta dominar suas decisões, você escolhe confiar em Deus mesmo assim. E aos poucos, aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Você começa a falar com mais confiança. Você começa a orar com mais autoridade. Você começa a caminhar com mais segurança. Não porque você se tornou mais forte sozinho, mas porque finalmente entendeu quem está com você. A presença de Deus muda completamente a forma como uma pessoa enfrenta a vida. O problema que antes parecia um gigante, agora parece um desafio possível. A situação que antes causava desespero, agora se torna um momento de aprendizado. E é exatamente aqui que muitas pessoas descobrem algo surpreendente. Elas percebem que o poder de Deus não aparece apenas nos grandes milagres. Ele aparece nas pequenas decisões diárias, nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando, na coragem de continuar quando tudo parece difícil. E existe uma consequência espiritual muito profunda quando uma pessoa começa a viver dessa forma. Algo que poucos entendem, mas que muda completamente
a forma como Deus age na vida dela. E é exatamente isso que vamos revelar no próximo capítulo. Existe uma realidade espiritual que muitas pessoas ignoram completamente. A vida não é apenas o que os olhos conseguem ver. A Bíblia revela que existe um mundo espiritual em constante movimento ao nosso redor. Um mundo onde decisões, palavras e atitudes têm consequências muito maiores do que imaginamos. E quando uma pessoa começa a entender o poder que Deus colocou dentro dela, algo começa a acontecer nesse mundo invisível. O ambiente espiritual muda. Pessoas que vivem sem consciência espiritual acabam reagindo apenas ao que acontece ao redor delas. Elas são dominadas pelas circunstâncias, pelas notícias, pelas dificuldades e pelos problemas que aparecem. Mas quando alguém descobre a autoridade que recebeu de Deus, essa pessoa deixa de viver apenas reagindo à vida. Ela começa a influenciar o ambiente ao redor. A oração deixa de ser apenas um pedido e passa a ser uma declaração de fé. As palavras deixam de ser simples frases e passam a carregar convicção espiritual. As decisões deixam de ser guiadas pelo medo e passam a ser guiadas pela confiança em Deus. E é exatamente nesse ponto que algo muito profundo acontece. Situações começam a mudar. Portas começam a se abrir. Direções começam a aparecer. Não porque tudo se torna fácil, mas porque quando você caminha com Deus, você não está mais lutando sozinho. A presença de Deus começa a agir nos bastidores da sua vida. Aquilo que parecia travado começa a se mover. Aquilo que parecia impossível começa a encontrar caminhos. E muitas vezes, as pessoas ao redor nem conseguem explicar o que está acontecendo. Elas apenas percebem que existe algo diferente. Existe paz onde antes havia ansiedade. Existe firmeza onde antes havia dúvida. Existe esperança onde antes havia medo. Porque quando alguém vive consciente da autoridade que Deus lhe deu, essa pessoa se torna um instrumento de transformação, não apenas na própria vida, mas também na vida de todos que estão ao seu redor. E no próximo capítulo vamos falar sobre algo essencial para quem quer viver essa realidade todos os dias. Um princípio espiritual que protege, fortalece e sustenta esse poder que Deus colocou dentro de você. Existe um detalhe espiritual que muitas pessoas ignoram. Elas descobrem promessas na Bíblia, começam cheias de fé, sentem motivação, mas com o tempo acabam perdendo a força espiritual que tinham no início. Não porque Deus mudou, não porque as promessas deixaram de existir, mas porque existe um princípio que protege e sustenta o poder espiritual na vida de uma pessoa. Esse princípio se chama alinhamento com Deus. O poder que Deus coloca dentro de nós nunca foi planejado para funcionar separado da vontade dele. Quando uma pessoa tenta viver apenas para si mesma, tomando decisões sem buscar direção de Deus, pouco a pouco a sensibilidade espiritual começa a diminuir. A oração perde intensidade. A fé começa a enfraquecer. A presença de Deus deixa de ser percebida com clareza. Mas quando alguém decide viver alinhado com Deus, tudo muda. Alinhamento significa permitir que Deus guie suas decisões, seus pensamentos e até suas atitudes mais simples do dia a dia. Significa perguntar antes de agir. Significa ouvir antes de decidir. Significa confiar mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. E quando esse alinhamento acontece, algo poderoso começa a acontecer dentro da pessoa. A fé se fortalece, a paz aumenta, a clareza espiritual cresce. Você começa a perceber quando Deus está abrindo portas e também quando Ele está te protegendo de caminhos que parecem bons, mas que levariam a problemas. Esse tipo de sensibilidade espiritual se torna um verdadeiro escudo na vida de quem caminha com Deus. Porque o poder que Deus concedeu a você não foi dado apenas para vencer batalhas. Ele foi dado para viver uma vida guiada, protegida e cheia de propósito.
E existe um último entendimento que transforma completamente a forma como uma pessoa vive sua fé. Algo que muda não apenas a maneira de orar, mas também a maneira de enxergar o próprio futuro. É exatamente sobre isso que vamos falar no próximo e último capítulo. Quando uma pessoa realmente entende o poder que Deus colocou dentro dela, a vida nunca mais volta a ser a mesma. Algo muda na forma de enxergar o futuro. Antes havia insegurança. Antes havia dúvidas constantes. Antes parecia que a vida era apenas uma sequência de acontecimentos fora de controle. Mas quando a fé amadurece e a pessoa começa a viver consciente da presença de Deus, nasce uma nova maneira de caminhar. Ela entende que não está sozinha. Cada decisão passa a ter propósito. Cada desafio deixa de ser apenas um problema e passa a ser uma oportunidade de crescimento espiritual. Isso não significa que dificuldades desaparecem. A vida continua tendo desafios, momentos difíceis e situações inesperadas. Mas agora, existe uma diferença fundamental. Existe confiança. A pessoa sabe que Deus está guiando seus passos, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. Ela aprende a confiar nos processos de Deus. Aprende que algumas portas fechadas são proteção. Aprende que alguns atrasos são preparação. Aprende que alguns desertos são lugares onde Deus fortalece a fé. E aos poucos, algo extraordinário começa a acontecer. A fé deixa de ser apenas um conceito religioso. Ela se torna uma experiência viva. A oração deixa de ser apenas palavras. Ela se torna um diálogo real com Deus. A presença de Deus deixa de ser algo distante. Ela se torna parte da vida diária. E quando isso acontece, a pessoa percebe algo que transforma completamente sua caminhada espiritual. O maior poder que Deus concedeu não foi apenas a autoridade para enfrentar problemas, foi a oportunidade de viver uma vida inteira caminhando com Ele. Uma vida guiada pela fé. Uma vida fortalecida pela presença de Deus. Uma vida que, mesmo em meio às dificuldades, continua avançando com esperança, propósito e confiança. Agora pense por um momento. E se esse poder que Deus colocou dentro de você estivesse apenas esperando o momento em que você finalmente decidir viver essa verdade? Essa decisão pode começar hoje. E talvez este seja exatamente o momento em que Deus está te lembrando de quem você realmente é.